Graça e paz. Amém. Irmãos, é muito dolorido ver e sentir as mesmas coisas. E o meu coração, ele está muito apertado. Assim que a apóstola ministrou sobre a minha vida, e os anjos do Senhor apareceu para mim. Aquele anjo, ele vinha à minha frente, fazia a pergunta para ele, e ele respondia que sim. E naquele momento ele me levava a ver o que estava acontecendo no mundo. Não era só numa cidade, era no mundo. E ele me mostrava, primeiro, o governo. O Senhor, quando começou o governo, o Senhor falava para mim que Ele tinha tudo alinhado conforme a vontade dEle. Conforme o que Ele desejava, colocava no coração daquelas pessoas. Mas chegou um tempo que muitos começaram a se corromper. Muitos começaram a ver as coisas de um outro jeito. E por causa daquelas pessoas, o mundo está sendo acabado. E eu via muitas pessoas no chão chorando, muitas pessoas com fome. Era um mundo de miséria, irmão, que eu estava vendo. E eu lembrava, naquele momento, dos meus filhos. E eu começava a chorar, porque eu falava para ele, falava assim, por que vai acontecer isso com nós? A gente não é culpado. E ele olhava para mim e ele falava assim, você acha que vocês não são culpados? Meu pai não queria isso para vocês, mas por causa da desobediência de vocês, está acontecendo isso. E eu começava a ver, irmão, a tristeza, a dor de cada uma daquelas pessoas. E aquilo começava a doer no meu coração. E eu falava para ele, o que a gente pode fazer para mudar isso? O que a gente pode fazer para essas pessoas pararem de fazer isso? Ele falava assim, não pode fazer mais nada. O que resta a fazer é você, todos os dias, se render aos pés do Pai e pedir que Ele tenha misericórdia da vida de cada um de vocês. E eu falava assim, eu estou em falta com o Senhor. Ele falava para mim, analise você mesmo, a sua vida, como você está diante dos seus olhos. E ele colocava um espelho na minha frente, e eu começava a me ver. E ele começava a falar para mim, tudo que você tem feito, faça mais, pregue mais, lê mais, evangelize mais, faça tudo mais. E cada vez que ele ia falando, irmão, eu me encontrava que eu estava em falta com o Senhor. Por mais que a gente vá a vários lugares, falar de Deus, do amor do Pai, pregar, ele falava assim para mim que eu ainda estava em falta. Eu mesmo me olhava e eu falava assim, eu estou em falta. E eu começava a ver, irmãos, como se eu tivesse perdido. E naquele momento, ele falava assim para mim, tudo que você está vendo, você pode procurar em internet e em televisão. Mas o céu
você só vai encontrar na Bíblia. Ele falava assim: é isso aqui que vai te manter todos os dias em pé. É isso aqui que você vai agradar ao meu Pai. E ali eu falava assim para ele: você pode tirar essa tristeza do meu coração? E ele falava assim: não, você tem que sentir, para que você não venha estar em falta. Se consagre a cada dia mais, procure a cada dia mais, ele falava. Se renda a cada dia mais. Tudo que vocês estão vivendo foi uma oportunidade que meu Pai deu. O esfriamento que tem atingido as igrejas, ele falava. O meu Pai tem se entristecido. Essa tristeza que você está sentindo é que o meu Pai tem sentido. Das igrejas que não tem mais buscado a adoração, a verdadeira consagração, o verdadeiro jejum. Acabou a essência de muitos. E ele, naquele momento, é como se aquelas igrejas começassem a se desmontar e ela começava a sumir. Ele falava assim: começou um início do Apocalipse, onde você nunca mais vai olhar para trás e querer uma outra vida, a não ser com Cristo. E ali, naquele momento que aquelas igrejas sumiam, irmão, da minha frente, como se passasse uma fumaça e ela ia-se embora. E eu via muitas pessoas enlouquecendo, correndo de um lado para o outro, atrás de algum lugar para se esconder. E eles começavam a chorar. E eu via um homem, e esse homem, irmãos, ele era muito elegante. E aquele anjo, ele falava para mim: aí está o anticristo. Ele já está sobre a terra e vocês não tenham visto. No momento certo, ele falava, ele vai se revelar. E aí sim, vocês vão ter que começar a temer o nome do Senhor. E aquele que se encontrar em falta, esse não reinará o reino do céu. E toda essa tristeza que tu tem sentido, você vai ter que batalhar para que isso saia. Isso é um novo aprendizado, não só para ti, mas para toda a minha igreja, ele fala. E ali, irmãos, eu começava a chorar novamente. Ele falava assim: não chore, não chore. Ele falava assim para mim: apenas aprenda a ouvir e a entender o que o meu Pai quer te ensinar. Quando você aprender tudo isso, o Senhor, ele tem preparado um grande lugar para vocês. E ali naquele momento, ele falava assim: vamos, você vai para a guerra. E eu falava: mas desse jeito? Ele falou: é. Aquele demônio que te atacou mais cedo, ele está à porta da igreja. Não só para te atingir, mas para atingir muitos que saíram daqui. E eu falava para ele: amém, eu vou para a guerra. E eu começava a guerrear com um cachorro muito grande. E nessa guerra, eu começava a ir para cima. Só que aquele cachorro, ele tinha muita força. E eu não conseguia atingir ele com aquela espada. E rapidamente o Senhor, ele enviou uns anjos para me ajudar. E eu começava a guerrear com aquele anjo. E aí até que a gente conseguia atingir. E aquele anjo vinha com uma grande espada. Ele cortava a cabeça daquele cachorro. E ele falava assim: hoje você venceu a guerra, mas aprenda a ouvir.
porque senão você pode perder. Eu falava para ele amém. E eu falava para ele assim: como eu vou aprender? Como eu vou saber que o Senhor está falando comigo? Ele falava: aprenda a ouvir. E essa é a minha experiência mesmo. Graças e paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Aleluia, glória a Deus, amém, amados irmãos. Os irmãos ouviram essa experiência forte do irmão Everton, a qual o Senhor mostrou a ele, né, o anticristo. Talvez outros anticristos, né, que já tenham se levantado na terra, mas o Senhor, através da oração das igrejas, através da oração do povo de Deus, vetou, né, deu mais tempo para o povo orar, para o povo se preparar, irmãos, e mais uma vez, né, se encontra-se o anticristo na terra, irmãos, e o Senhor tem mostrado, né, irmãos, e nós sabemos, a palavra de Deus, ela mostra, né, ela diz que um dia se levantará, né, esse homem, um dia se levantará um governo mundial, né, e o Senhor nesses últimos tempos tem preparado a igreja, tem preparado o povo para o arrebatamento. O Senhor ultimamente tem arrebatado pessoas, o Senhor tem batizado com o Espírito Santo, o Senhor tem derramado dons poderosos, o Senhor tem resgatado, o Senhor tem salvado, levantado pessoas nessa terra para proclamar as nações, tudo isso já preparando, né, preparando a igreja, preparando os escolhidos para ir morar no céu, amém? E com certeza você que está aqui ouvindo essa experiência, você sentiu algo de Deus na sua vida, você tem sentido um chamado, você tem sentido um despertar de Deus para a sua vida, e isso nada mais é do que o Senhor já te preparando para o arrebatamento, te preparando para ir morar com Ele na glória, não é isso, apóstolo? É isso mesmo, né? Deus, Ele, na sua infinita misericórdia, tem mostrado o caminho, tem revelado os seus sinais, os seus prodígios, como está escrito na palavra do Senhor, né? Estamos vendo com os nossos olhos, nunca vimos com os nossos olhos, né, de uma maneira tão tangível, o princípio aí de Apocalipse se cumprindo na humanidade, se cumprindo na terra. E são fortes sinais e indícios, como o próprio Jesus falou, assim como a gente sabe que vai chover pelos sinais que se dá no tempo, que virá a chuva, assim será a vinda do Filho do Homem, assim será a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, os sinais que antecedem a vinda do Senhor, eles estão notórios. E essa mensagem, essa revelação, essa experiência profunda, a qual está sendo relatada pelo nosso irmão, nos traz um temor, nos impacta muito e nos traz um desejo mais intenso, um despertar para uma vida diária de oração, de uma busca, de uma entrega verdadeira, irmãos. Não tem tempo para perder, para brincar com as coisas do Senhor, mas de verdadeiramente aceitar Jesus como Senhor e Salvador suficiente, entregar seu caminho ao Senhor. Como o salmista Davi disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Né? Precisamos entregar o caminho ao Senhor. É tempo de orarmos, é tempo de nos humilharmos, para que o Senhor tenha misericórdia de nós até a sua vinda. Sejamos poupados de todo esse mal que tem se alastrado sobre a face da terra. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, amados irmãos. Então desperta a igreja, acorda, porque o Senhor está preparando a noiva para ir morar com Ele, amém? Espero que essa experiência tenha edificado algo na sua vida, espero que a graça do Senhor te visite, espero que a unção de Deus esteja sempre com você,
em nome de Jesus. Amém, apóstola? Vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por mais essa experiência. Muito obrigado, Pai querido, Pai amado, pelo Senhor ter usado o teu servo. Pai querido, Pai amado, Senhor, assim como o Senhor, Pai, tem levantado guerreiros aqui nessa igreja, Pai, que o Senhor possa também, meu Deus, Pai, derramar essa unção na vida dos teus filhos, também das tuas filhas, Pai, que estão ouvindo, que escutam, que acompanham este canal. Pai querido, Pai amado, que a tua graça venha a ser derramada, que o teu poder, o teu despertar, Pai, que possamos ser como aquelas virgens prudentes, Senhor, sempre com a lanterna acesa, sempre com o azeite, Senhor, meu Pai querido, Pai amado, preparados para se encontrar com o noivo, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.